Olá, crianças, bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Então, hoje vamos falar sobre o trânsito. Semana passada nós falamos sobre os meios de transportes, né? O que é o meio de transporte? Quem lembra aí? É aquele que leva você, aquilo que leva você de um lado para o outro, né? Leva você daqui para a casa da sua avó, para o shopping. Então, tudo que faz com que você se locomova de um lugar para o outro é o meio de transporte. Existe o meio de transporte aéreo, o meio de transporte marítimo e o meio de transporte terrestre, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o trânsito, exatamente, o trânsito. Então, diagnóstico, o que é o trânsito, né? O trânsito ele é formado por pessoas, que são os pedestres, pelos carros, veículos, né, os motoristas, certo? Então, para a gente andar no trânsito, nós temos regras. Não é só os motoristas não, tá? Também os pedestres. Nós temos que ter a responsabilidade tanto quanto a do motorista, certo? Então tem um conjunto de elementos, de coisas que a gente precisa seguir para que não haja nenhum tipo de acidente. Exatamente. Vocês já viram além de Biribe, é uma bagunça de carro, de bicicleta, moto, é uma confusão. Você tem que ficar bem atento, porque se você for atravessar aquela avenida sem olhar para um lado e olhar para o outro, já viu, né? É um acidente na certa, devido à bagunça que é naquele lugar. Mas, certo, criança não pode andar só, tem que estar sempre acompanhada. Em momento algum pode soltar da mão da mãe e querer correr pelo meio da pista, né? Já viu? Se isso acontecer, não vai dar muito bem não, certo? Agora a gente vai falar sobre algumas normas que nós temos que seguir no trânsito, nós como pedestre, certo? Então vocês já viram lá aquela faixinha branca que tem no chão, certo? Aquilo ali chama-se faixa de pedestre, exatamente, faixa de pedestre. E para que essa faixa de pedestre serve, tia Gláucia? Essa faixa de pedestre é justamente o lugar onde os pedestres, certo? Onde os pedestres devem atravessar para evitar qualquer tipo de acidente. Quando você atravessa na faixa de pedestre, você está livre, certo? De qualquer responsabilidade se um dia vem acontecer algum acidente, porque você está atravessando no local correto para pedestre, certo? Sempre devemos andar pelas calçadas, nunca pelo meio da rua, tá? Embora seja um pouquinho difícil, né? Calçada, porque as pessoas tomam conta das calçadas, colocando a casa mais para frente, colocando barracas e fica um pouquinho difícil. Mas temos que procurar sempre andar na calçada, evitar estar andando pela rua, por baixo, na pista, para que você não sofra nenhum acidente, tá bom? Então também nós temos os sinais, né? Nós temos dois tipos de sinais, o sinal normal, que é o de veículos, e o sinal de pedestre. Deixa eu ver se agora você consegue mostrar aqui para vocês. Olha só, nós temos o sinal de pedestre, que é esse daqui, ó. Se vocês conseguem enxergar. Esses dois aqui, ó. Que é só o vermelho e o verde, certo? Que é pra gente que está andando, certo? O bonequinho verde é que a gente pode atravessar. E o bonequinho vermelho é o que a gente não deve atravessar. Ficar parado aguardando os carros, tá bom? Esse daqui, ó, o sinal de pedestre, certo? E este outro lado aqui nós temos o sinal dos veículos, certo? Que é aquele grandão que fica lá pendurado, né? Que tem três cores: o vermelho, pare, amarelo, atenção, e o verde, siga, certo? Então, o verde vai estar aberto para os carros passarem. O amarelo está dizendo atenção, que o sinal vai fechar, e o vermelho é para os carros pararem, tá certo?
Então vamos lá começar a nossa tarefinha de hoje. Você vai abrir o livro de Natureza e Sociedade, na página 104. Observe só, aqui tem um textinho que diz assim: tô na rua, toda a rua tem perigos, você deve se cuidar, pois sua vida é importante, para que se aventurar. Olhe bem por onde anda, atravesse com atenção, use sempre a faixa branca para a sua proteção. Se o sinal está vermelho, é preciso esperar. Se o sinal estiver verde, você pode atravessar. Esse sinal que essa musiquinha aqui está falando é o sinal de pedestre, tá certo? Então não confundam. Sinal de pedestre, sinal de veículo. O pedestre é aquele pequenininho que só tem duas cores, o verde e o vermelho, tá bom? E o sinal do veículo são aquele grande que tem três cores, vermelho, amarelo e verde, tá bom? Então, ó, ilustre com lápis de cera branco a faixa citada no texto, que é a faixa de pedestre. Vocês vão pegar um lápis de cera branco, lápis de cor, e vão pintar aqui, ó, a faixa de pedestre, tá bom? Agora na página 105, diz assim, ó, o semáforo é um sinal de trânsito muito importante, pois nos ajuda a evitar acidentes. Ouça com atenção, tá? O que eu vou ler. Os sinais vermelho, verde e amarelo. Eis aqui os três sinais. Qual deles será mais belo? Qual deles valerá mais? Diz o vermelho, perigo. O verde pode passar. O amarelo, nosso amigo, nos aconselha a esperar. Quem os sinais obedece está livre de acidentes. Pois é do seu interesse não lhe ser indiferente. Então, olha bem, você precisa prestar muito atenção no trânsito, certo? Nas ruas, nas avenidas, porque é muito perigoso. Nós não podemos vacilar um instante, temos que estar sempre ligados. Pois é. Aqui diz assim, ó, a tarefinha: pinte com as cores indicadas para cada situação. Perigo, né? Que é o pare. Qual é a cor que a gente deve pintar o semáforo? Aqui, nesse. De vermelho, muito bem. Aqui diz assim, atenção. Pintar de que cor? Atenção. Exatamente, amarelo. Verde, desculpa. Pode passar. Qual é a cor que a gente vai pintar? De verde, né? Exatamente. Muito fácil essa tarefinha, tá? Então, diz assim, ó, o semáforo acima é específico para... Circule a resposta. Esse semáforo aqui, que tem três cores, ele é específico para pedestres ou para motoristas? Para o quê? Motorista, né? Porque Tia Glócia falou para vocês que o sinal de pedestre é aquele que tem apenas duas cores, né? Dois bonequinhos lá, um vermelho e um verde. Esse daqui, ó, é para os motoristas se guiarem, tá bom? Então, você vai, ó, circular aqui, ó, motorista, certo? E na página 106, certo? Diz assim, ó, para a segurança dos pedestres, também foi criado o semáforo para facilitar a passagem nas ruas e avenidas. Pinte com atenção o semáforo de pedestre. Como a Tia Glócia já falou para vocês, esse daqui, ó, é o semáforo de pedestre, certo? Tem apenas duas cores. Então, você vai pintar o pare, que é o bonequinho que está parado, certo? De vermelho. E vai pintar o siga, que é o bonequinho que parece estar andando com as perninhas assim, ó, de verde, tá certo? E aqui a última tarefinha de classe diz assim: no trânsito também há sinais adaptados para as pessoas com deficiência visual se locomoverem nas ruas com segurança, pois todo cidadão possui o direito de ir e vir. Localize na imagem a adaptação feita nas vias públicas e risque.
Olha só, é um pouquinho difícil, a gente mal encontra, certo? Essa acessibilidade para pessoas com deficiências, né? Principalmente para as pessoas cadeirantes, para as pessoas com deficiência visual, é um pouquinho difícil. Mas aqui na imagem, certo? Tem algumas modificações que é justamente para atender essas pessoas. Agora a gente sabe o quanto é difícil, quanto essas pessoas sofrem nas ruas do Recife para se locomover, né? Agora, isso é um direito deles, sim, de estar adaptado para atender a necessidade de cada um, tá certo? Então, vocês vão ver aqui a cena, ó. Olha a cena. Vocês vão procurar as adaptações feitas, certo? Para as pessoas com deficiência, ó. Aqui nós conseguimos ver, certo? Essa rampa, justamente, certa pessoa vir, ó, e passar por aqui, por esta rampa, certo? E o sinal aqui, ó, ele emite um som, já que a pessoa tem deficiência visual, ela não vai conseguir ver se está vermelho, se está verde, né? Claro que não. Então, esse sinal, ele consegue emitir um som onde a pessoa vai perceber que o sinal está aberto ou está fechado, certo? Isso é de extrema importância para atender a todos os cidadãos que precisam, tá? Então, vocês vão marcar o xizinho aqui, certo? E no semáforo, tá bom? Então, por hoje, a tarefinha de classe é essa. A tarefinha de casa vai ser na página 107 e 108. Tia vai ver se consegue mandar para vocês também um videozinho, certo? Falando sobre o trânsito, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e até amanhã. Tchau!